Todos nós nascemos com o sagrado direito de desfrutar de uma vida saudável, elevada e próspera. Todos os nossos pensamentos, palavras e ações devem cooperar para pelo menos um desses três pilares. É o que, dentro da alquimia, a gente chama de uma vida equilibrada, plena. E o que nós entendemos como uma vida saudável é dar atenção aos nossos pensamentos, às nossas emoções, ao nosso corpo físico, é dar atenção a tudo que a gente pensa, ser vigilante com os nossos padrões mentais, emocionais, a gente dá atenção ao que a gente come, à nossa postura física, a exercitar o nosso corpo, a buscar, ou melhor, a zelar pelo seu bom funcionamento, a gente não adotar pensamentos, atitudes, palavras, relacionamentos que possam corroer a nossa vitalidade, a nossa sanidade mental, o nosso equilíbrio emocional. E a gente dá atenção diariamente a essas questões. Como que os nossos pensamentos, a nossa vida colabora para a manutenção desse equilíbrio. E isso é algo que a gente precisa fazer diariamente pelo resto da nossa vida. Vida elevada. O que é uma vida elevada? É a gente se aprimorar moralmente, espiritualmente, da gente também zelar pelos nossos pensamentos. Repare que tudo começa pelos nossos pensamentos, não só pelos pensamentos como um desejo. Uma vida elevada se traduz não apenas pelo acúmulo de informações, de você fazer leituras de conteúdos espirituais, esotéricos, enfim, conteúdos elevados, mas vivenciá-los. A leitura, o estudo é uma das ações que você vai empreender para ter uma vida cada vez mais elevada. O estudo nos garante uma instrução, uma informação. O estudo desbloqueia alguns processos internos, mentais, emocionais, mas precisa ser sucedido por ações compatíveis. Também é um exercício diário. Vida próspera. O que é isso? O que é prosperidade? No nosso entendimento, a prosperidade é a capacidade que nós temos de conquistar tudo aquilo que nós necessitamos para concretizar a nossa missão, o nosso propósito aqui nessa vida. Não é necessariamente o enriquecimento material. Está relacionado, mas não é só isso. A gente tem uma visão mais abrangente de prosperidade, que é essa, né? A capacidade que a gente tem de conquistar tudo que é necessário para a gente trilhar a nossa jornada pessoal. E esses três pilares, vida saudável, elevada e próspera, está em plena sintonia com aquilo que a gente ensina lá na primeira câmara dos nossos estudantes de alquimia, lá da IHSA. E a conquista dessa vida plena é um processo que a gente se submete pelo resto da nossa vida. Não tem aqui uma fórmula mágica que você vai executar e o resultado vem no dia seguinte. Não, isso é um processo. Isso requer tempo, esforço, muita vontade, muita disciplina, muito empenho em conquistar esses objetivos. Olhe para, por exemplo, um atleta que é campeão na sua categoria. O que ele faz? Treina. Quem são aquelas pessoas que passam nos melhores concursos? Não são necessariamente as mais inteligentes e as mais capacitadas. São aquelas que persistem no preparo, no estudo contínuo, perseverante. Em todas as áreas da vida, as pessoas que mais se destacam são aquelas que cultivam uma rotina de preparação. Com os outros setores da vida, acontece exatamente da mesma forma. Então, se você quer uma vida mais saudável, diariamente você precisa dedicar tempo, esforço, claro, um estudo prévio. Nesse caso específico, talvez
o suporte de um profissional da área, mas, independente disso, você vai ter que se empenhar, vai ter que trabalhar a sua disciplina interior, de praticar uma atividade física, de dar mais atenção àquilo que você come, bebe, aquilo que você pensa, quais são os seus padrões mentais. Então, se você identifica, por exemplo, que você tem um padrão de ansiedade, por exemplo, você precisa empenhar esforço em quebrar isso e substituir por algo mais saudável. Isso é um esforço diário, não acontece da noite para o dia. Da mesma forma, uma vida elevada. A gente não conquista competências morais, espirituais, psíquicas, né, de um dia para o outro. Isso requer tempo, requer estudo, que você esteja sempre estudando um livro, talvez participando de algum curso, aprimorando seus conhecimentos. Essas informações vão movimentar alguns dispositivos internos que vão te apontar um caminho, vão inspirar você a se comportar de determinada forma. Então, a vida elevada, ela vem de um padrão comportamental. Então, os hábitos, eles têm um papel muito importante nesses 3 pilares. A força do hábito, a persistência e se comportar de determinada forma, molda quem nós somos. Então, se você identifica um padrão de algum hábito que esteja te fazendo mal, você precisa se livrar desse hábito. Eu sei que não é simples, não é fácil, tem coisas que a gente sente que aquilo ali é a nossa fraqueza, mas você tem o sagrado direito de evoluir. É um direito seu. Então você precisa persistir, precisa tentar de formas diferentes, seja em que área for. Uma vida próspera também passa por um estudo, não necessariamente o estudo formal. Quando eu falo aqui de estudo, eu estou falando de aprendizado, não importa se é através de um livro, de um curso, de uma formação, de uma educação formal, não importa. Eu estou falando de aprendizado, estou falando de você buscar informações, conhecimento. Eu sei que parece ser simples, a forma como eu estou apresentando, ela é simples, coisas verdadeiras são simples. A execução é que a gente tende a complicar. A gente começa a criar obstáculos mentais. Minha família, onde eu moro, o meu país, o governo. Eu nasci em um meio totalmente desfavorável. A gente começa a criar obstáculos, objeções mentais que justificam a nossa falta de atitude, a nossa falta de disciplina em buscar se elevar. Esse é um padrão mental que algumas pessoas precisam vencer. Como que se consegue isso? Com empenho, com esforço. Não existe aqui uma pedrinha mágica, um incenso, um elixir alquímico que a gente vai tomar e simplesmente as coisas vão mudar. Não que essas coisas não funcionam, tem sim o seu papel. Existem muitos arquétipos que a gente pode fazer uso, tanto para a saúde, quanto para a prosperidade, quanto para uma vida espiritual elevada. Mas, como a gente está sempre pontuando aqui nos vídeos, esses são apenas um dos vetores. O papel principal passa pelo seu comportamento, o seu padrão de existência, como que você pensa as coisas, como que você sente as coisas, o que você faz, quais são os seus hábitos. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer uma vida mais saudável, ela quer melhorar a sua saúde física, mental, emocional, mas ela não mexe o seu corpo, não é criteriosa naquilo que na sua alimentação, não importa quantos livros essa pessoa lê, não importa dos elixires que ela faz uso, das pedras que ela se cerca, se essa pessoa não mudar o seu comportamento, esses outros vetores não vão fazer a menor diferença. Mas quando a gente adota a postura correta, o comportamento que coopera para o alcance desses objetivos, aí sim esses outros
vetores somam, eles cooperam sim para o nosso progresso. E isso é muito importante para todo estudante de alquimia, a pessoa que já tem a consciência de que ela veio aqui para evoluir, está buscando uma vida plena. Então, por exemplo, se você está aqui até agora nesse vídeo, você é uma dessas pessoas que está buscando, já está no seu caminho, já está buscando informações, aprendizados, você está empenhado. E para você, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu não vim aqui trazer uma resposta pronta, porque cada pessoa tem uma necessidade específica. Cada pessoa está trilhando a sua própria jornada. A jornada não é a mesma, a jornada é individual. Cada um nasceu em determinadas condições. Cada pessoa tem as suas próprias características, tem as suas próprias deficiências, tem as suas próprias necessidades. Então não existe aqui uma resposta universal. Claro que a gente tem muita coisa em comum. Em outro vídeo eu falo sobre a fórmula universal para a gente evoluir em qualquer área, que é desejo, estratégia e trabalho. Agora, a estratégia em si e o trabalho, cada um vai conceber conforme a sua necessidade pessoal. Mas uma coisa que existe em comum em todas as pessoas é padrão de comportamento. Nós somos moldados pelos nossos próprios hábitos, então dê muita atenção aos hábitos. Qual é o seu hábito mental? Você vibra na escassez ou na prosperidade? Você fica sempre ansioso, você fica com medo das coisas darem errado. Pensamentos derrotistas nos atrapalham e muito. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se você vibra na escassez, de que as coisas vão dar errado, você começa um projeto e você fica com medo, não vai vender nada, eu não vou conseguir esse emprego, seguir determinada profissão, aquele medo exagerado, porque receio é até saudável. O medo faz parte da nossa vida, ele não pode sair do nosso controle, porque o medo ele está associado à nossa sobrevivência. A gente sentir medo pode nos salvar de muitas coisas. Às vezes, o medo ele é utilizado como o mecanismo interno para que você não vá em determinada direção. Agora, quando isso sai do controle, tudo que você faz buscando um resultado e você permite que pensamentos provenientes de derrota prevaleçam, você está atraindo uma influência que não vai cooperar em nada para o seu sucesso. Isso em todas as áreas da vida, seja para objetivos materiais, espirituais, não importa. A gente precisa ser vigilante com os nossos pensamentos. Tudo começa com desejo e com pensamento. Deseje coisas boas, deseje uma vida elevada, deseje uma vida saudável. Alimente a força desse desejo. Estabeleça um projeto, um plano. O que você vai estudar? Que atitudes você vai ter quando você fechar esse vídeo? Que exercício você vai praticar? O que você precisa cortar da sua alimentação? O que profissional da saúde você vai recorrer para te dar esse suporte? Uma vida elevada. Quais são as atitudes que você precisa eliminar hoje? Inveja, agressividade. Seja mais vigilante com relação a esses comportamentos. Nas situações onde você sair do controle e você não conseguir se controlar, repassa mentalmente a situação. Imagine qual seria a atitude mais elevada naquele momento. Construa isso mentalmente. Certamente você vai passar por uma situação semelhante e aí você se lembra da maneira que você visualizou. Busque isso. Eu sei que isso não é algo simples, mas persista. Isso é o trabalho. A gente empenhar esforço em mudar. Foque naquilo que você pode fazer. Não foque em resultados. A gente não controla resultados, mas a gente pode controlar o que a gente vai fazer.
Então, se você está, por exemplo, às vezes quando eu toco aqui em prosperidade, você está montando um negócio, você está empreendendo um trabalho, talvez você seja uma terapeuta holística e você deseje ser mais conhecido das pessoas para que quando as pessoas tiverem necessidade, procurem os seus serviços. A gente não pode controlar o resultado, mas a gente pode controlar a forma como a gente vai se preparar, a forma como você vai se divulgar. Isso está ao nosso alcance. Então você vai focar naquilo que você tem o controle. Isso em tudo na vida. Eu sei que a gente passa por altos e baixos, eu sei que às vezes as circunstâncias não são favoráveis, mas é exatamente aí que você precisa se empenhar mais. Talvez você precise se reinventar, talvez você precise seguir um caminho diferente, mas você precisa persistir nas tentativas, de estar sempre aprendendo, de estar sempre revisando aquele planejamento que você fez. Isso é importante tanto na nossa vida profissional, material, da nossa saúde, quanto na vida espiritual. Tudo está interligado. Se a gente não dá atenção à nossa saúde física e a gente começa, por exemplo, a sentir dores, a gente começa a sentir certos incômodos, isso atrapalha, por exemplo, quando você for lá para o seu oratório alquímico e realizar um estudo, fazer uma meditação, você não vai conseguir se entregar completamente a essa prática hermética. Uma pessoa que tem dificuldade em prosperar não vai conseguir comprar livros, não vai conseguir, talvez, fazer uma viagem mística. Não que isso seja necessário, mas estou aqui apenas dando exemplo. Então, essas coisas mais físicas, materiais, elas dão uma tranquilidade. Você vê que a sua família também está saudável, que não te falta nada em casa, você tem tudo que você precisa, isso te dá uma tranquilidade. Então, são coisas totalmente lícitas da gente conquistar, para que a gente tenha tranquilidade para determinado momento do dia ou da semana, a gente pegar o nosso livro de alquimia ou ir lá para o seu laboratório alquímico, fazer as suas operações, aprofundar os seus estudos. A gente consegue realizar essas coisas com mais tranquilidade, a gente consegue evoluir muito mais. É sobre essa vida plena, equilibrada que a gente está buscando, que a gente está estimulando para que você também busque isso. Eu não vim aqui trazer nenhuma fórmula mágica, eu vim aqui te inspirar a buscar a solução para a sua vida. Então comece pelos pensamentos, pelo desejo, deseje isso com mais intensidade, estabeleça um projeto, um plano para isso e trabalhe. Não existe colheita sem semeadura, não existe resultado sem esforço. Eu sou Daniel Fidelis, receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.